Olá, muito bom dia. Que alegria estar com você aqui na IPP TV para mais um programa Vida Devocional. Este programa que tem edificado muitas vidas, a mim pessoalmente é de grande valia. E eu convido você a deter sua atenção aqui comigo, porque hoje nós vamos meditar num tema de grande importância para estes dias. E convido você também a compartilhar desse link com seus familiares, com seus amigos, membros da sua igreja, pois nós vamos falar sobre um homem com sede de Deus. Você é uma pessoa que tem sede de Deus? Hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 10. A palavra do Senhor assim nos diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Você já imaginou como seria a experiência de você reunir toda a sua família, seus amigos e até mesmo quem trabalha com você na sala da sua casa para um encontro especial, e esse encontro ser marcado pela presença maravilhosa do Espírito Santo descendo de forma profusa e impactando a vida de todos, manifestando a sua graça e poder, convertendo o coração de todos a Deus, e todos saindo da sala da sua casa, glorificando a Deus, porque agora tornaram-se salvos pelo poder da graça de Deus. Este é um sonho que todo crente deve ter, o sonho de reunir as pessoas queridas no seu ambiente, para que Deus converta o coração de tais pessoas. Eu faço esse desafio a você hoje em nome de Jesus, para que você nutra essa expectativa no seu coração. E a meditação que nós estamos trazendo, ela tem esse propósito, de despertar o seu coração nesta direção. A Bíblia nos conta a história deste homem em Atos capítulo 10. No momento em que Lucas ele passa a narrar o avanço da Igreja de Cristo, de Jerusalém, Judeia, Samaria, e agora está na região costeira da Palestina, pronta para fazer missões além mar. E naquele momento, Lucas está prestes a narrar sobre a história do apóstolo Pedro, quando estava na casa de Simão o curtidor. E para falar sobre essa história de quando Simão estava em Jope, uma cidade portuária daqueles dias, comparada a uma Santos nossa, o Espírito de Deus trabalhou tanto no coração do apóstolo Pedro, como de um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Nós não temos muitas informações sobre ele na Bíblia Sagrada e também nos textos da tradição histórica da igreja. Cornélio é um nome comum. O que a história nos diz é que nos dias do Império Romano, próximos aos dias dos apóstolos, houve a libertação de um grande número de escravos com este nome. Era um nome muito comum, Cornélio. Mas aqui não é a história de um escravo. A Bíblia está nos falando sobre um homem que tinha um alto posto militar. Diz-nos o seguinte, no versículo 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Quem era ele? Centurião da corte chamada italiana. Vejam só, um centurião, ele tomava conta de 100 homens. É isso que quer dizer a palavra centurião. Ele era um militar de alta patente, ou média, como alguns historiadores afirmam. Mas o fato é, a sua voz estava sobre 100 homens. Para que um homem lograsse tal posto,
no exército romano, ele deveria ter a compleição física que manifestasse respeito. Ele deveria ser um homem de aproximadamente 1,80 m de altura, com seus 90 quilos. Ele deveria ter feito proezas em campo de batalha. Ele deveria estar submetido a ordens. Ele deveria ter voz firme. Para comandar 100 homens no exército romano, deveria ser uma pessoa de pulso firme, uma pessoa com um olhar fixo, uma pessoa que, com certeza, vez ou outra, falava com o dedo em riste no rosto dos seus soldados. Quando nós traçamos este perfil de Cornélio, nós pensamos, este homem poderia ser um homem bruto, como nós pensamos sobre os romanos. Mas aqui Lucas narra a história de um homem cujo coração manifesta ternura. E manifesta ternura por quê? Porque ele tem sede de Deus. Nos diz Lucas que ele morava em Cesareia. Cesareia é uma cidade que alude ao nome de César. Uma cidade que foi construída por Herodes o Magno em honra ao imperador romano. E vocês sabem muito bem que tudo quanto os homens fazem para louvar a outros homens, eles colocam o máximo de coisas ali para louvor humano e diversão. Cesareia tinha um hipódromo, Cesareia tinha academia, Cesareia tinha circo, Cesareia divertia a população. Cesareia agradava os políticos da época. Cesareia tornou-se uma cidade turística, uma cidade política e uma cidade laudatória a César. Cesareia também atraía cultos pagãos. Os cultos gentílicos, os cultos romanos, os cultos greco-romanos, eles eram regados a muita bebida, a muita comida e prostituição. Cesareia, ao mesmo tempo que mostrava a opulência, ela também manifestava a fissura profunda de um coração sem Deus. Cesareia poderia ser o argumento para qualquer homem dizer: porque eu moro em Cesareia, eu levo a vida que eu levo, eu me entrego a toda dissolução e devassidão. Mas pelo contrário do que nós imaginamos sobre um soldado romano, sobre um comandante romano, e o contrário do que nós imaginamos sobre um habitante comum de Cesareia, Lucas nos diz sobre Cornélio coisas que nós almejamos na nossa vida prática. Ele diz: morava em Cesareia um homem. De tantos homens que havia ali, Lucas volta a atenção para um homem. Guarde essa informação. Um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Olha a biografia dele. Piedoso. A palavra piedoso vem do latim pio, que quer dizer puro. Uma pessoa limpa, uma pessoa que tem desejo de ser pura, santa diante de Deus. E temente a Deus com toda a sua casa. Uma pessoa que tem sede de Deus, invariavelmente, ela vai manifestar isso dentro da sua casa. Quem tem sede de Deus, aspira pelas coisas do alto. Quem tem fome e sede de Deus, anela tanto pelas virtudes do trono da graça, que isso certamente vai influenciar a sua casa. Não importa quanto tempo isso leve. Pode ser que você, tendo fome e sede de Deus, influencie sua casa do dia para a noite. Como também pode ser aí uma semana, um mês. Eu já vi até mesmo pessoas chorando, dando testemunho, dizendo: graças a Deus, depois de ter orado pelo meu marido 10 anos, o coração dele foi convertido pela graça do Senhor. Graças a Deus, depois de ter orado por meu filho por 20 anos, ele entregou sua vida ao Senhor Jesus pelos méritos da graça de Deus. O fato é, uma pessoa piedosa, ela torna-se canal de Deus dentro da sua casa. E assim é a biografia de Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Toda a sua casa quer dizer que o seu casamento foi tocado por sua piedade. Seus filhos foram tocados por sua piedade. Seus funcionários, aqueles que trabalhavam em sua casa,
também foram tocados por sua piedade. E Lucas diz, em Atos capítulo 10, versículo 2, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Na crendice popular, esmolas é aquilo que sobra no nosso bolso depois de nós termos gasto o nosso dinheiro, e aí não sabendo o que fazer com aquelas moedas, a gente dá para alguém. Mas no contexto bíblico, isso aqui é uma oferta para socorrer o necessitado e que glorifica a Deus. Cornélio era uma pessoa que o dinheiro não o tinha. E ele sabia que aquilo que estava em suas mãos era para socorrer tanto a sua casa como a outrem, e isso glorificava a Deus. É assim que você lida com o que Deus tem colocado em suas mãos? Nós não podemos ser pessoas servas do dinheiro. Sabe, uma vez ouvi isso e jamais esqueci, de que o dinheiro, ele, quando servo, é um ótimo empregado, mas quando se torna senhor da vida, ele é um carrasco, ele é impiedoso para com aquele que o serve. Não seja servo do dinheiro, sirva a Deus e use os proventos que o Senhor coloca em suas mãos para a glória dele. Cornélio manifestava sua piedade desde a sua palavra até os gestos que ele tinha com seu bolso. E diz a palavra, e de contínuo orava a Deus. Historicamente e teologicamente nós sabemos que Cornélio provavelmente era um gentio que, por morar em Cesareia, no território de Israel, ele foi tocado pela lei de Deus, pelo culto ao Deus de Israel, e ele tornou-se então uma pessoa com afeições ao Deus trino, ao Deus bíblico, mas não se entregou a uma prática de transição da sua vida gentílica para o judaísmo. Ele estava ali com o coração ardendo, querendo cada vez mais conhecer a Deus e praticando obras de piedade e orando a Deus, mas não poderia entrar no templo como qualquer outra pessoa que fizesse a transição para o judaísmo. No entanto, Deus veio até Cornélio. Você conhece a história e sabe que Deus enviou um anjo para falar a Cornélio, para que ele chamasse a Pedro, e Pedro pregaria dentro da casa de Cornélio, e todos da casa de Cornélio seriam salvos. Nós vamos meditar mais em outras sextas-feiras sobre este texto. Hoje eu quero meditar com você sobre esse tema, um homem que aspira por Deus, um homem que deseja a Deus, um homem que tem fome, que tem sede de Deus. Há muito tempo atrás eu li um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, cujo título é Fome de Deus. E eu chorei quando eu li esse livro, porque ele contava uma história impactante de um vilarejo que colocou um mastro para uma diversão, e no topo desse mastro havia ali dinheiro para que uma família pudesse comprar comida. E todos subiam nesse mastro e escorregavam e não conseguiam chegar ao topo. De repente, um garoto surgiu no meio da multidão, subiu aquele mastro depois de dezenas de homens terem tentado, e ele subiu com a maior rapidez e facilidade, pegou aquele prêmio, desceu rapidamente e foi para casa. Inquietos foram até a casa do pai dele e perguntaram como que nós tentamos e não conseguimos, e o teu filho chegou lá, subiu e tomou o prêmio. Ele disse, meu filho chegou até lá em cima porque ele estava com fome. Sabe, pessoas que têm fome e sede de Deus buscam as coisas do alto. Cornélio era um homem que tinha fome e sede de Deus, e ele buscava a Deus. Como ele buscava a Deus? O texto nos diz que ele era um homem piedoso, ele anelava pela pureza e pela santidade. Ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele não guardava a fé que ele tinha para si mesmo. Ele compartilhava com a sua casa. Que coisa maravilhosa é
podemos, num café da manhã, abrir a boca e louvar a Deus por mais um dia e falar do sonho que tivemos, da noite passada com Deus, do que lemos na Sagrada Escritura, do que nós guardamos da parte de Deus para viver aquele dia. E assim nós compartilharmos isso com os nossos filhos, com a nossa esposa, e a gente então poder singrar os mares deste dia com essa esperança. O dia será maravilhoso, porque eu compartilhei do Evangelho na mesa da minha casa. Chegar no trabalho e ao encontrar pessoas ali com motivações diversas, no momento certo, obviamente, nós temos aquela palavra afável, aquela palavra bendita, não uma palavra de alto louvor ou testemunho de vantagem, porque agora eu sou crente, não sou como aqueles do mundo, não, mas ser aquela pessoa agradável, que quando abre a boca os outros dizem, eu quero ficar perto dessa pessoa. A piedade na vida de alguém faz isso, ela toca os outros por causa disso, porque a graça de Deus movendo nesse coração. Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Eu convido você hoje a desafiar a si mesmo, a tornar-se essa pessoa. Que a sua piedade, que a sua fé, ela invada os cômodos da sua casa. Mãe, não permita que a sua filha fique trancada no quarto com um fone de ouvido e você nem sabe o que ela está ouvindo de músicas ou de sons ou de tanta coisa que hoje em dia a internet entrega, e ela vive uma adolescência distante da tua realidade como mãe temente a Deus. Adentre esse espaço com amor e com carinho e traga ela para pertinho de você. Pai, abrace seu filho, beije-o, manifeste carinho por ele, para que ele não busque isso em outro homem. Manifeste a piedade que há no seu coração, tocando de forma sensível a vida do seu filho e da sua filha, para que eles não vão buscar em outras pessoas. Comece em casa a manifestar a tua sede e fome de Deus, anele pelas coisas do alto e seja canal de Deus na sua casa. O que aconteceu a Cornélio e o que nós podemos meditar? Talvez você olhe para a sua casa e diga, há pessoas boas na minha família, e eu tenho certeza que há. Aquela pessoa ali, ela diz que crê em Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, que você crê no que a pessoa da sua família diz. Mas eu gostaria de meditar com você sobre o caráter da vida de Cornélio em relação a essas falas que nós temos. Primeiramente, diz-nos a palavra que ele era piedoso, mas precisava ouvir a pregação do Evangelho. Uma pessoa que tem sede de Deus, ela começou a manifestar o que há no seu coração. Cornélio tinha sede de Deus, e Deus o responde. E responde de que forma? Enviando um anjo, e o anjo poderia pregar para ele? O anjo poderia falar para ele? O anjo foi com uma missão de Deus. Anjos estão a serviço de Deus, e Deus incumbiu aos homens pregar aos homens. A Bíblia nos diz. O anjo foi até Cornélio, e o atalho poderia ser feito ali. Olha, eu vim da parte de Deus para te falar de Jesus, mas não foi isso. Porque não é assim o método de Deus. O método que Deus usa são pessoas. E Deus mandou um anjo a Cornélio para que ele chamasse a Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor em Jope, para que ele fosse até Cesareia pregar na casa de Cornélio. Você pode ser uma pessoa piedosa, você pode ser uma pessoa que tem fome e sede de Deus, mas você precisa ouvir a pregação do Evangelho para crer em Jesus de todo o teu coração, segundo as Sagradas Escrituras. Pode ter pessoa piedosa aos seus olhos na sua casa, mas essa pessoa também precisa ouvir a pregação do Evangelho segundo as Escrituras. Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Cornélio ele era piedoso e que ele manifestava a sua piedade. Ele era preocupado com o estado da sua família. Nos versículos 24 e 27, diz-nos assim a palavra do Senhor. No dia imediato, entrou em Cesareia, dizendo a respeito do apóstolo Pedro. Cornélio estava esperando por eles.
tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. O anjo apareceu a Cornélio. Ele mandou chamar a Pedro. E enquanto Pedro se dirigia à sua casa, ele foi ao encontro dos seus familiares e seus amigos íntimos. Venham para a minha casa, porque eu tive uma visão do céu e algo vai acontecer na minha casa e eu quero que vocês participem disso também. Você sonha isso com a sua família? Você já imaginou ser canal de Deus na sua rua dessa forma? No seu condomínio? Você não mora onde você mora, porque a imobiliária propôs para você morar nesse endereço. Você está onde você está, porque Deus tem um plano com você aí onde você está. E assim como Cornélio, você pode sair trazendo seus familiares e seus amigos íntimos. Cornélio era piedoso, temente a Deus com a sua casa, fazia esmolas e de contínuo orava a Deus, mas ouvindo a voz de Deus, ele então chama demais pessoas para este encontro com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele preparou o momento, o lugar de encontro com toda a sua família. E o apóstolo Pedro, versículo 33, nos diz a palavra de Deus da seguinte forma: é a voz de Cornélio discursando. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Ele dizendo a Pedro: agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ele preparou a sua casa, ele convidou familiares e amigos, ele recebeu a Pedro, que era testemunha viva da ressurreição de Jesus, e disse: sem demora, eu mandei te chamar, Pedro, porque eu vi algo da parte de Deus, e nós todos estamos aqui para ouvir o que Deus ordenou no teu coração que seja dito para nós. Hoje eu gostaria de aplicar essa mensagem em duas direções. Primeiro, a você que é um crente há muito tempo e que está na igreja há tanto tempo. Eu pergunto a você, como está a sua relação com a sua família e com os seus amigos? Hoje é o dia oportuno, este é o tempo oportuno para que você seja como Cornélio, para que você não guarde só para você a experiência que você teve da parte de Deus, de ouvir a mensagem da palavra de Deus, e que você congregue o máximo de pessoas para ouvir o que vem da parte de Deus. Palavra de Deus é o que salva o coração do homem pecador. O mundo geme, porque o mundo precisa de homens e mulheres com sede de Deus e que abrem as portas de suas casas. Se amanhã ou depois, no Brasil, for encetada uma perseguição contra a Igreja de Cristo, as pessoas perguntarão: que casa ou que porta que eu poderei entrar? E nós podemos começar já, agora, a praticar aquilo que lá em Atos a Igreja de Cristo já experimentou. E é bem possível que isso possa acontecer conosco. Segunda aplicação que eu faço desta mensagem é para você que diz: eu tenho piedade no meu coração, minha família é piedosa, minha família vai à igreja. Olha, meus filhos já temem a Deus. Sabe, nós não perdemos se nós reforçarmos a pregação do Evangelho na nossa casa. Faça isso. Ore a Deus pedindo graça: Senhor, avive a minha casa. Talvez você esteja passando por problemas e dificuldades que somente um culto em família vai proporcionar para você paz, consolo e a certeza de que Deus está trabalhando em todos os âmbitos da sua família. Há uma grande importância bíblica e para hoje de você usar a sua vida e a sua casa para a glória de Deus. Por isso eu convido você, seja como Cornélio, ouça a voz de Deus e sem demora aplique a palavra, a pregação do Evangelho dentro de casa. O resultado vem da parte de Deus.
Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta manhã e por tua bendita palavra. Ó Deus, aplique a tua palavra ao nosso coração. Desperta-nos para termos fome e sede do Senhor. Ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, porque muitas vezes nós somos inclinados a fazer as nossas orações somente na igreja, a ofertar de vez em quando, e mesmo assim com tristeza no coração. E nós aprendemos com Cornélio que a piedade, ela transcende, ela faz o nosso coração transbordar. Senhor, se alguém está com problemas em casa, se alguém está com a sua família em conflito, fale a este coração, ó Deus, derrama da tua graça, que essa pessoa escancare a sua casa para que o Senhor tenha primazia. O Senhor há de trabalhar no seio desta família. Nós cremos porque o Senhor fez isso no passado e o Senhor pode fazer no presente. Humildemente lhe pedimos, ó Deus. Abençoe quem está nos assistindo nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia com a graça de Deus.